talvez ele tenha tomado uma bronca, o que parece mesmo, né? Mas o mais provável é que ele tenha consultado alguém, algum advogado. O Bolsonaro vai ter muitos problemas para resolver num âmbito que não é só político, né? Que é no âmbito jurídico. Isso já está. Você conversa com gente, até com aliados dele, fala: olha, é difícil liderar a oposição com o tamanho de coisa que ele vai enfrentar para responder na justiça, né? Às vezes conversou com o advogado falou: olha, agora não é agora, espera um pouco, vamos esperar essa poeira das joias abaixar. E nós também, né? Nós não sabemos o que vem desse caso, né? O outro lado sabe o que tem. Se tem mais coisa, se tem mais nesse caso, o Bolsonaro sabe. Nós do lado de cá não sabemos. A gente está sabendo que nós estamos apurando, que a imprensa está publicando, que está saindo, né? Então eu acho que foi ali um pouco de prudência para esperar esse momento. E pagou o mico, né? O problema é que o Flávio pagou o mico, porque aí você anuncia, põe a bandeira verde e amarela, vai para sua janela, imagina quem ainda acredita que virá o Bolsonaro redentor, né? Para salvar o Brasil do comunismo. 15 de março, é agora, e aí minutos, horas depois, não sei ao certo, sofre uma decepção tão grande como essa. É o que a Deise falou, o capital político do Bolsonaro está em corrosão. Ele está em corrosão desde que ele perdeu a eleição. O Bolsonaro, assim, ele não fez absolutamente nada certo do ponto de vista do marketing político ou de qualquer outra coisa desde que ele foi derrotado, né? Ele pensou em questionar resultado, ele se calou, ele inflamou seguidores a ocupar a porta de quartel, depois ele foi embora antes da posse, não passou a faixa. Enfim, aí vem um monte de coisa que a gente vai descobrindo, né? Que foi descobrindo, essa das joias a última, eu não vou nem elencar aqui, que senão a gente perderia o programa inteiro. O capital político dele está derretendo, né? Está derretendo. Aí tentaram a Michelle. A Michelle, além dela não ter esse estofo, como disse a Deise, né? Político ali, né? Você tem uma bagagem e tal. É óbvio que todo mundo tem que participar da vida política do Brasil, isso é salutar e tal. Mas, assim, até você começar uma vida pública e seja se alçada pré-candidata à presidência, tem um caminho muito longo, né? Então, é uma corrosão. Quem tem esclarecimento na oposição sabe que a oposição está sem norte, sabe que a oposição está sem líder. Você falava da questão aqui de São Paulo. Esse jantar que teve em São Paulo com o Ricardo Nunes, estava o Ciro Nogueira, que foi ministro do Bolsonaro e é um dos caciques do PP. Estava o Valdemar Costa Neto, que é o cacicão do PL. Todo mundo já tentando atrair o MDB para uma composição mais de centro, né? Então, mesmo os ex-bolsonaristas, que podem ir lá no Twitter defender o Bolsonaro, pode ali em rede social bater no peito e dizer ele vai voltar e vai nos redimir, nas costuras de bastidores, todo mundo sabe que está todo mundo procurando uma alternativa. Todos estão procurando uma alternativa, né? Seja para 2026, seja para 2024, né? Que já temos eleição em 24, não tem mais essa, assim, essa coisa dele, que escreve o Flávio naquele primeiro Twitter, né? De que vamos fazer uma oposição responsável, como se fosse chegar ali o novo guia da oposição, não existe, não durou muito pouco essa história, se é para não dizer essa farsa, né? Acho que quando o Bolsonaro voltar, não será nessas circunstâncias que ele está imaginando, pelo menos que o Flávio deu a entender, que ele imagina que serão as circunstâncias da volta dele. Eu acho que a gente não é uma característica da família Bolsonaro, no que a gente tem acompanhado da vida pública da família Bolsonaro, vir a público se explicar, né? Isso não é uma coisa muito relacionada a eles. Então, eu acho muito difícil que haja uma explicação por parte tanto do ex-presidente quanto da ex-primeira-dama. E isso que o Bombig estava falando é justamente o que a gente conversou hoje, né, Diego? Essa confusão, que é uma característica imutável da política brasileira, que é essa política de compadrio, que é onde o personalismo e o poder pessoal, eles acabam sobrepujando e desprezando a esfera pública. Então, isso que a gente viu é um exemplo bem claro do que é e do que sempre foi aqui no Brasil, essa política de compadrio, essa relação distorcida entre o que é privado e o que é público, né? Então, tu utiliza de meios públicos para um favorecimento privado. Foi isso que o ex-presidente fez quando ele tentou por 7, 8 vezes readquirir essas joias usando as instituições, usando os ministérios para um benefício pessoal, né? E aí a gente vê as explicações, elas ainda não estão coerentes, né? Não sei se vão ficar, mas por enquanto está tudo muito sem pé nem cabeça. Mas a gente vê, por exemplo, um ministro atuando em favor de um interesse particular de um presidente
e escrevendo uma carta, como que eu poderia dizer, justificando na escrita mesmo um pedido pessoal para o presidente da República, né, fazendo uma função que não é dele e atestando que o presidente não estava disposto a declarar aquele valor, né? Então, ao mesmo tempo em que ele usa de patrimônio público para um favorecimento privado, ele também acaba se entregando ali, porque ele pede uma carta solicitando as joias de volta, né? Ele acaba se incriminando. É uma coisa muito louca essa história, tá sem pé nem cabeça, mas é a política de compadrio pura e simples, que é uma característica imutável da política brasileira. Essa história vai ficando cada vez mais complicada para a família Bolsonaro, né? Esta que é a verdade, né? Eu acho que tem um ponto importante que nós nunca podemos perder de vista, é que desde que essa história foi revelada pelo Estadão, não há uma explicação razoável ainda da família Bolsonaro para esse episódio. Então esse é um ponto muito importante, né? Lá se vão aí, foi no final de semana, já estamos avançando na terça-feira já quase concluída, e não há uma explicação razoável. Ao invés disso, enquanto não aparece uma explicação plausível, né, do Bolsonaro, da Michelle, né, do ministro de Minas e Energia, do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, vão surgindo revelações que vão comprovando essa tentativa do uso do Estado, né, do uso do poder, né, a mistura entre Estado e presidência, né, que não são a mesma coisa, né? O Bolsonaro é só um funcionário público, ele não tinha o poder de fazer o que ele está fazendo, entrar com uma joia. Então isso tudo só vai comprovando que ele tentou usar, no meu ponto de vista, vai avançando no sentido que ele tentou usar o aparelho estatal, tentou usar o poder, tentou dar uma carteirada para botar ilegalmente as joias no Brasil, né? E essa revelação de hoje, né, de que o responsável pela Receita foi afastado 40 dias depois, vai nesse sentido, né? Não fez o que eu imaginava que devia ser feito, não, porque ele fez o que é certo, ao que parece, ele fez o correto, né? Mas fez o correto, o seu prêmio vai ser afastado, né? E o outro, não estou aqui também, não dá para acusar, né, de que ele foi beneficiado, de que ele foi premiado, mas são duas indicações de contrário, né? Um é afastado, o outro recebe um cargo melhor. Falta explicação. A Michelle está se omitindo, disse que ela, como mulher traída, é a última a saber, não sabia que receberia essas joias. A explicação do Bolsonaro não convence. Então, o que nós temos agora é de aguardar a investigação, que ela seja feita rigorosamente, né? Nós precisamos saber o que aconteceu. Por enquanto, não há nada que atenue para a família Bolsonaro esse episódio das joias, assim, mais um episódio lamentável dessa mistura entre pouca diferenciação que a família Bolsonaro sempre fez entre o público e o privado, né? Tentar usar a estrutura pública para benefícios privados, para benefícios próprios. É muito ruim. Qual